Eu vim falar hoje então sobre a minha visão e atitude com relação ao meu ministério. Eu tenho uma função administrativa, se assim posso chamar, lá na Comunidade da Graça Sede, em Vila Carrão, chamada gestão de ministérios. Temos por volta de 50 ministérios, sejam ministérios intra, que a gente chama de ministérios de edificação da igreja local, do corpo de Cristo, e outros ministérios que são para fora da igreja. São os ministérios chamados para-eclesiásticos, ministérios mais missionais, se assim você julgar necessário. Então eu lido com muita gente, eu falo com muito líder, falo com muita equipe, falo do estímulo, do alto valor, porque as pessoas às vezes vão perdendo de vista o alto valor do ministério, da participação efetiva na vida da igreja, da contribuição que eu e você podemos dar, com os dons e talentos que Deus conferiu a cada um de nós, para abençoar e edificar a igreja e alcançar os de fora. As pessoas vão perdendo de vista, porque o trabalho vai entrando numa rotina, vai entrando num comodismo, vai entrando num projeto automatizado de fazer, que às vezes nós estamos fazendo, sem prestar atenção no porquê estamos fazendo, para quem estamos fazendo, e daqui a pouco a gente lida com gente desgastada, gente que quer entregar o ministério, gente está dizendo, isso não é para mim não, Deus não tem mais isso para mim, Deus está agora atualizando a minha vida, Deus tem um novo ciclo para mim, está dando um monte de desculpa para dizer, perdi de vista o alto valor do ministério. Mas Deus dá muito valor para o ministério, muito valor. Percebam, por exemplo, a guisa de introdução, se assim posso dizer, que Jesus foi o homem mais ocupado da face da terra, sim ou não, irmãos? A Bíblia diz que ele até os 30 anos de idade não exerceu o seu ministério, seu pessoal ministério, de propagar o evangelho do reino de Deus às pessoas. E aos 30 anos, Jesus é levado ao Rio Jordão, é batizado nas águas, os céus se abrem, o Espírito Santo vem em forma corpórea, formato de uma pomba, na direção de Jesus, e do alto céu se ouve uma voz dizer, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Jesus ouviu a chancela de um pai, a respeito do que ele haveria de fazer, sem ele ter feito coisíssima alguma, nem água em vinho havia transformado ainda. Deus o abençoou para iniciar o seu ministério, 30 anos de idade, e ele exerceu o seu ministério, dizem alguns especialistas em teologia, que num período de 3 anos e meio ou 3 anos, ou seja, um curto espaço de tempo para fazer uma obra tremenda, com repercussão eterna, e estamos nós aqui como fruto disso. E Jesus, como providência primeira, ele tomou, foi a seguinte, foi chamar 12 homens, quantos homens, irmãos? 12 homens, chamar esses homens para somar-se ao seu ministério, trazê-los para perto de si, ensiná-los, inspirá-los, desafiá-los e enviá-los para chacoalhar o mundo, e a gente conhece a história. 12 homens, nem o Filho de Deus perfeito iniciou o seu ministério sem a aprovação de Deus e sem pessoas junto com ele, porque ministério tem a ver com Deus e com as pessoas que ele envia para a gente. Nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhes daqui a pouco. Mas Jesus começa chamando um por um, moços, jovens, muito comprometidos, sem tempo sobrando, homens que segundo a teologia e a sistemática religiosa dos dias deles, eram inadequados para qualquer ministério. Jesus os chama para estar com eles, e durante 3 anos ou 3 anos e meio, Jesus prepara esses homens para a obra do ministério. E aqueles 12 homens, é uma representação mística e profética, minha e tua. Estamos aqui nós também, os discípulos do século 21, preparados para a obra do ministério de Jesus. Quantos ministros e ministras de Deus eu tenho aqui hoje pela manhã? Muito bom. Vamos ler 2 textos e fazer algumas aplicações? Queria pensar com vocês sobre minha visão e atitude com relação ao meu ministério. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso 1. Nós vamos ler o verso 1. Depois pulamos para o verso 4 e leremos até o verso 11, e deixa aberto aí para facilitar a tua vida, Efésios capítulo de número 4, versículo 1, então, primeiro nós vamos ler 1 Coríntios 12, 1, e eu espero muito em Deus que você tenha uma Bíblia de papel, ou digital, e se porventura não tem nenhuma das duas, o que eu acho muito difícil, você acompanha a leitura pelas telas que tem aí à disposição, e você fixe seu pensamento em Deus.
Antes de ler aqui o primeiro versículo de 1 Coríntios 12, olha para mim um instantinho. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu creio de todo o meu coração. Todas as vezes que nós temos contato com as Escrituras, com a Bíblia, com a Palavra de Deus, nós temos contato com o poder de Deus de transformar a nossa vida, de atualizar a nossa mente e o nosso coração, de sintonizar a nossa vida e os nossos caminhos, o nosso futuro, a um plano muito maior do que os nossos pais tiveram a nosso respeito, o plano divino, o plano perfeito de Deus. Então eu queria que quando você lesse, embora eu vá dar algum entonamento maior aqui em alguns aspectos, para abrir um horizonte maior, eu não vou conseguir profundamente trabalhar os textos, as minúcias do texto. Pastor Leandro depois trabalha isso com vocês, mas é muito possível que na leitura do texto, sincera, de coração e intencional, você seja poderosamente ministrado por Deus, seja atualizado, seja abençoado. Então acompanhe com muito cuidado, você aqui no presencial, você no online conosco. 1 Coríntios 12, na minha versão NVI, tem um título chamado Os Dons Espirituais. Está assim na sua Bíblia também? Os dons espirituais. E o apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Se você puder sublinhar na tua Bíblia essa expressão ignorantes, porque é a partir disso que eu vou ministrar alguma coisa do céu para a tua vida, sublinhe, seja na tua Bíblia em papel ou digital, escreva aí no seu projeto de vida: não quero que vocês sejam ignorantes. Aí pula para o versículo de número 4, o apóstolo Paulo continua dizendo: olha, há diferentes tipos de dons, há uma variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Muitos dons, múltiplos dons, mas um único Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Mas, aliás, verso 5, há diferentes tipos de ministérios. Nós vamos ver isso com mais detalhes, mas sublinha a expressão ministérios. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Verso de número 7, vem uma lista de 9 dons de ministério. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Sublinha a expressão também. Sublinha a expressão, visando ao bem comum. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de conhecimento. Verso 9, a outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outros, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Pula algumas páginas da tua Bíblia e vamos lá para Efésios de número 4. Você pula aí 2 Coríntios, vem Gálatas, na sequência você tem o livro que o apóstolo Paulo escreveu, a carta aos Efésios, um povo numa região chamada Éfeso. Efésios capítulo de número 4. Versículos de número 7 e 12, continue com a tua mente focada na leitura do texto, extrai aí o que Deus tem para falar comigo e com você. Minha versão NVI diz assim no verso 7 de Efésios 4: e a cada um de nós, diga isso comigo, a cada um de nós, a cada um de nós, foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, ele começa agora então, na próxima expressão do verso 8, lembrar-se do Salmo 68, 18, está escrito, quando ele subiu, está falando de quem, irmãos?
falando de Jesus, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e fez o que, irmãos? Deu dons aos homens. Diga, ele me deu pelo menos um dom. Verso 9, que significa ele subiu, senão também aquele que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Deus fez isso na pessoa de Jesus. Deixa eu pensar com vocês algumas coisas aqui mais práticas a partir do que a gente acabou de ler e da introdução que fiz. Eu queria fazer duas afirmações baseadas nos textos que lemos, duas afirmações globais que dentro dela tem outras coisas muito especiais também. A primeira afirmação que quero fazer com vocês é que todos temos pelo menos um dom. Se você é um novo na fé, está chegando essa família de pouco tempo e ainda sabe pouco sobre esse assunto, fique tranquilo, mas saiba disso, todos nós aqui estamos, presencial ou online, temos pelo menos, no mínimo, um dom que Deus nos deu. Isso que significa dizer, irmãos, que todos nós podemos contribuir no corpo de Cristo, todos nós podemos ser missionários e missionárias de Deus nessa terra, porque Deus deu para cada um de nós pelo menos um dom. Você já sabe qual é o seu dom? Você já conhece o que Deus te deu em termos de dom? Seja um, sejam dois, sejam três, e aí é ilimitado o número de dons que Deus pode dar a uma pessoa. Eu só não creio que Deus dê todos os dons para uma pessoa só, e nós vamos ver daqui a pouco o porquê disso. Como Deus sabe em tudo o que faz, mas todos nós temos pelo menos um dom. Uma segunda afirmação que eu queria deixar no seu coração antes de entrar nos aspectos práticos aqui, é que Deus não chama a gente desocupada para a obra do ministério. Se você se considera uma pessoa muito ocupada, e está olhando para a sua muita ocupação, como sendo um motivo para você procurar o pastor Leandro nessa igreja aqui e dizer, pastor, não conte mais comigo, você está equivocado. Eu estaria equivocado. Precisamos atualizar o nosso software espiritual, porque Deus sempre chama, Jesus chama pessoas ocupadas. Se você está muito ocupado nesses dias, com muitas tarefas, desenvolvendo muitos projetos, você é um candidato, uma candidata ao ministério de Jesus. Espero não ter chateado você, porque Deus não chama a gente desocupada, porque gente desocupada não contribui. Pode reparar, dentro de um plano normal, dentro do organograma de uma empresa, de um projeto de carreira para as pessoas, pode reparar que em geral, se não tiver nenhum desvio de conduta e de caráter, as pessoas que são promovidas a espaços maiores e melhores, são aquelas que estão cheias de tarefa e desenvolvendo aquelas tarefas. No mundo natural, as pessoas estão procurando os mais capacitados naquilo que faz, para então dar para essas pessoas outras responsabilidades, na plena convicção de que gente ocupada e gente fiel em pequenas tarefas vai ser levada às muitas tarefas, porque é fiel também, porque quem é fiel no pouco, sobre o muito é levado. Mas estamos falando de ocupação. Falava com meu amigo, tenho falado com alguns amigos também, com pessoas que trabalham com ministérios na igreja local lá em Vila Carrão, na comunidade da Graça Sede, que o recurso que as pessoas dizem que está em maior escassez no mundo hoje, não é dinheiro. O que é, irmãos? Tempo. E a gente acha que ministério é uma coisa que ocupa muito o nosso tempo. E se o ministério ocupa o meu tempo, ele está ocupando outro tempo que era mais importante para mim, e que ia me gerar mais retorno imediato. Precisamos atualizar nossa mente, porque o ministério é exercido dentro do tempo que Deus nos deu. Veja, por exemplo, volta um pouquinho no que eu falei no início, quando Jesus sai, chamando 12 homens, um por um, ele foi chamar gente muito ocupada. O Pedro não era um cara desocupado não, Pedro era um empresário do ramo da pesca, um homem bem sucedido, casado, com família, com uma sogra, abençoada sogra. Quantas mulheres são sogras aqui? Vocês são abençoados.
mesmo com essa timidez. Fala assim, pastor Leandro, ó, quantas mulheres são sogras aqui? E geralmente elas dão uma olhada pro genro que de repente está perto. Quantos aqui são o genro e a sua sogra está aqui hoje pela manhã? Deixa eu ver. É mesmo? Está na sua frente. Coisa boa. E ela está dando a mãozinha para trás. Essa mulher é uma bênção na sua vida. É ou não é verdade? Olha a tua esposa, ela olhando para ela, não está nem me ouvindo, ela está olhando a sua reação. Essa mulher é uma dádiva de Deus, meu irmão. O Pedro tinha uma sogra. Era um homem ocupado. Era um empresário. Tinha médico no grupo de Jesus. Lucas, um jovem médico, ilustre médico daqueles dias. Outros eram envolvidos também com o trabalho da pesca, da empresa dos seus pais. Um era coletor de impostos, um publicano. Gente ocupada. E Jesus chamou gente ocupada para o ministério. Se você acha que não tem tempo para operar nos ministérios, você está enganado, você está enganada. Você é candidatíssimo a operar no poder do Espírito Santo, por meio de um ministério, abençoar essa igreja e ser plenamente realizado e realizada. Porque as pessoas mais felizes dessa terra são aquelas que estão cumprindo uma missão, estão envolvidas com o ministério, com o trabalho. Nós vamos ver isso mais profundamente. Então, duas afirmações. Todos nós, indiscriminadamente, aqui ou no online, temos pelo menos um dom. Faça com o seu dedinho, pelo menos um dom. Você já descobriu qual é o seu? Eu não vim fazer teste vocacional aqui. Há algumas formas de descobrir dom. Lá no final do encontro, da fala aqui, eu vou dar algumas dicas para você, de como você identifica o seu dom, como você põe o seu dom à disposição, e como você pode ser uma bênção com o seu dom no ministério. Tá bom? Estamos juntos ainda? Graças a Deus. E a segunda afirmação é que Jesus não chama ninguém que seja desocupado. Se você está muito ocupado, você é que Deus vai usar, e vai usar poderosamente. Agora, irmãos, caminhando para um desafio mais prático aqui, eu pedi para você sublinhar a expressão final do versículo 1, lá de 1 aos Coríntios 12, lembra? Veja que coisa tremenda. O apóstolo Paulo está dizendo assim: irmãos, como eu posso dizer para vocês hoje de manhã, irmãos e irmãs, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E veja, ignorante aqui não é um traço truculento da personalidade de uma pessoa. Ignorância aqui é desconhecimento. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, irmãos, em relação aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam desconhecedores. Agora, desconhecedores do quê? Se esse mesmo apóstolo Paulo, no início da sua carta, capítulo 1, verso de número 7, ele diz: vocês têm todos os dons, nenhum dom falta a vocês. Essa igreja em Corinto é conhecida como a igreja que tinha todos os dons, uma igreja poderosa, de muitos sinais, de prodígios e maravilhas, uma igreja que tinha dons. Então o apóstolo Paulo não está dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto à existência dos dons, porque havia muitos dons, aliás, todos os dons naquela igreja. Mas o apóstolo Paulo está dizendo uma coisa muito importante: eu não quero que vocês sejam desconhecedores ou ignorantes a respeito do propósito dos dons. Porque mais importante do que ter dom, é saber para que serve o dom, ou os dons. Os dons podem ser motivo de unidade na igreja, ou os dons podem ser também motivo de divisão na igreja. Depende da minha visão e da minha atitude com relação aos dons. Esse é um assunto muito controverso, um terreno muito arenoso. Há muita discussão teológica acerca de dons espirituais. E eu não vim falar desse assunto, eu vim falar desses dons operando por meio dos ministérios, porque você leu comigo o mesmo texto aqui que diz que há uma multiplicidade de dons, e há uma multiplicidade de ministérios. Sabe o que significa? Que tem um lugar para mim e para você em algum canto dessa igreja aqui. Eu e você podemos fazer alguma coisa de modo a abençoar essa comunidade, abençoar os irmãos. Mas o apóstolo Paulo está fazendo um alerta: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito do propósito da existência dos dons. Por que digo isso? Porque esta mesma igreja, a igreja em Corinto, que o apóstolo Paulo disse no capítulo 1, verso 7, que essa igreja tinha todos os dons,
que nenhum dom lhes faltava. Essa mesma igreja foi chamada algumas vezes pelo apóstolo Paulo de uma igreja carnal. E aí está talvez uma das maiores bugs na nossa mente: como que uma igreja pode ter todos os dons e ao mesmo tempo ser carnal? Porque aí nasce, eu não vou conseguir aprofundar mais isso, talvez uma outra hora o pastor Leandro, com muito mais graça e profundidade, vai trabalhar as minúcias do texto. É possível você ser muito usado por Deus e jamais ser aprovado por Deus. Jesus foi aprovado por Deus antes de exercer o seu ministério. Este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Jesus começa o seu ministério sabendo que ele é aprovado por Deus, e o ministério de Jesus mostra o quanto dele foi usado por Deus Pai para fazer a obra do ministério, porque era aprovado. Mas você pode ser aprovado, você pode ser usado e reprovado. E quando eu digo você, por favor, inclua o pronome nós, porque eu também posso ser muito usado por Deus e ser reprovado por Deus. Então o plano ideal de Deus é que nós sejamos usados e aprovados. Qual é o plano de Deus, irmãos? Que sejamos, que Deus use muito você nesse ano, que os dons que você já sabe que tem, sejam usados com muito poder e graça, no nome de Jesus, e que os dons que você ainda não sabe que tem, eles venham para o seu coração em forma de revelação, e sejam usados de forma que muito poder de Deus seja visto na tua vida, no teu ministério. Mas há um outro nível de necessidade da nossa parte, que é sermos aprovados por Deus. Segundo Timóteo, mesmo apóstolo Paulo, falando de um assunto tão parecido, capítulo 2, verso 15, diz assim: procura Timóteo, procura Fábio, procura Leandro, procura João, procura Marília, procura cada um de vocês, serem encontrados como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, fala de vida pura, vida santa, e que maneja muito bem a palavra da verdade, fala de justiça de Deus, aprovados. Deus quer nos usar e nos aprovar, ou melhor, Deus quer nos aprovar e nos usar. Quantos querem nesse ano ser muito aprovado e usado por Deus? Deus quer isso. Então o apóstolo Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre o propósito dos dons, para que servem os dons, porque vocês estão operando no poder dos dons, no poder do Espírito Santo, mas vocês estão vivendo muita carnalidade. Há muita imoralidade sexual no meio de vocês, enquanto o poder de Deus está atuando. A inveja, a ira, a intriga, a briga, a rixa, a vaidade, no meio dos dons está operando carnalidade entre vocês. O apóstolo Paulo está fazendo um alerta: os dons não são sinal de aprovação, mas uma vida justa e santa é sinal de aprovação. Alguém cuja vida foi transformada pelo poder de Deus, e ele foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, esse Deus aprovou. E eu sei, irmãos, vou dar poucos detalhes para vocês, mas eu vivi boa parte do fim da minha adolescência, começo da juventude, vendendo drogas numa favela muito pertinho daqui. Eu sei o que é viver na marginalidade, eu sei o que é conviver com violência, com miséria, com família desestruturada, com xingamento, com uma série de mazelas da sociedade, que eu vou limitar aqui para não dar ênfase nisso, para você não ficar muito impressionado com o testemunho, porque testemunho não deve impressionar, testemunho deve apontar para a obra que Deus faz na vida de alguém. Eu sei o que é falar mentira, eu sei o que é ser violento, eu sei o que é ser desafeiçoado de família, eu sei o que é ser violento com uma mãe, com 8 irmãos, eu sei o que é disputa por território, eu sei o que é execução de juízo e de justiça no tribunal de uma favela, eu sei, eu vi de perto. Quando eu fui alcançado por Jesus aos 20 anos de idade, ali no final de 1999, eu fui alcançado, profundamente destruído na minha vida espiritual, na vida emocional, no meu caráter, na minha vida financeira, na minha perspectiva de futuro. Eu fui alcançado por uma tão grande e poderosa salvação, que para mim está muito claro quem eu era, o que Jesus fez, e quem eu tenho sonhado ser e viver o que tenho vivido nesses dias. Para mim, irmãos, tomar um microfone numa comunidade dessa, aqui em Itaquera, num ambiente onde eu fui visto por muita gente, fazendo o que desagrada a Deus, tomar o microfone e poder pregar o Evangelho, é uma coisa de muita nobreza, que não diz respeito a mim, diz respeito à bondade de Deus que me alcançou. E eu sei que aqui tem uma
variedade de testemunhos do que Deus fez na vida, uma transformação profunda de caráter, de vida e de história. Isso é o mais lindo, isso é fantástico. Você poder dormir e dormir o sono dos justos, mesmo tendo uma história tão comprometida no passado, coisas que eu não conto para ninguém, irmãos. Deixa eu abrir o coração, já que a gente está em família aqui. Tem coisas que eu vou levar para a sepultura comigo sem nunca falar para ninguém. Tamanha vergonha, tamanha tristeza de eu ter praticado ou consentido que acontecesse. Tem coisas que eu vou levar comigo, marcas comigo, que eu nunca falei nem para minha esposa, nunca falei para o meu pastor, nem para os meus pais. Vou carregar comigo, como um testemunho da obra tremenda que Jesus fez no meu caráter, no meu interior, transformando a minha natureza mais perversa uma natureza santa, justa e que ama a Deus. Este é o primeiro e primordial fundamento da fé em Jesus. Ele transforma a gente, transforma nosso caráter, transforma a nossa natureza, transforma até o nosso temperamento. Eu era profundamente violento, e uma das maiores pessoas com quem eu tinha mágoa era a minha mãe. Eu preguei o evangelho em casa, amigos, aos 21 anos de idade, chamando a minha mãe, Leandro, os meus 5 irmãos de casa, e pedindo perdão à minha mãe, por tudo que fiz de mal a ela. Numa noite de domingo, voltei de um culto abençoado, falava sobre o poder do perdão. Eu até então estava retendo aquela coisa de pedir perdão para minha mãe, sabendo que ela ia dizer um monte de coisa para mim que talvez eu não ia gostar, mas eu tomei a decisão, parei, o ponto deixava bem em frente uma padaria, eu comprei uma Vanderleia e uma Dolly. Vou preparar o ambiente. Cheguei em casa, pus na mesa a Vanderleia, pus na mesa a Dolly, chamei a mãe, chamei os meus irmãos. Eu já era convertido de 1 ano, mas não tinha nenhuma efetividade o evangelho na minha casa, porque eu era a mesma pessoa, só frequentando igreja. Tem tudo a ver com o que eu estou dizendo, eu vou concluir. Pus a Vanderleia, pus a Dolly na mesa, chamei a mãe, chamei os irmãos, vieram tudo com um cara assim, o que esse cara vai fazer? Enfileirei os irmãos, eu sou o irmão mais velho, e dentro de uma constituição de família onde você é o irmão mais velho, sobre você recai muito mais responsabilidade dar exemplo. E vivendo no contexto de favela e marginalizado como vivi, essa hierarquia era exponenciada. Então uma fala sua podia liberar e destravar muitos destinos ou trazer problema. Pus meus irmãos perfilados, a minha mãe ao centro, disse: olha, escuta, estão vendo essa Vanderleia e essa Dolly? Eu pus aqui na mesa só para chamá-los, mas o mais importante quero dizer agora: mãe, eu quero me dirigir a você e dizer uma coisa que eu nunca te disse até esse dia, com quase 22 anos de idade. Mãe, eu te amo. Eu nunca tinha dito isso para minha mãe. Mãe, eu te amo. Me perdoa a dureza do meu coração de até hoje não ter dito isso para você, mas eu te amo e te admiro muito. E comecei a enumerar coisas que eu via na minha mãe e era um exemplo na minha vida. Minha mãe desabou a chorar e disse: mãe, agora eu queria que você me perdoasse, eu tenho uma lista de coisas que eu acho que eu te ofendi, e eu quero te perdoar, pedir perdão nominalmente por cada uma delas. Eu fui enumerando e falando, e a minha mãe começou a ficar rígida, meus irmãos sem entender aquele ambiente, um ambiente constrangedor. Não pense que foi gostoso assim não, foi bem doloroso. Minha mãe, quando eu terminei a lista, ela falou: você terminou, filho? Terminei. Pois essas coisas que você falou todas aí, eu não me lembro nenhuma delas. A única coisa que você fez e que me ofendeu e que eu guardo no coração é que você um dia cuspiu em mim. Eu não me lembro de ter feito isso, amigos. Você veja como é a importância das coisas. E sabe, filho, isso me ofendeu profundamente. Eu fui desonrada naquele dia. Falei: mãe, embora eu não tenha memória factual disso, eu quero te pedir perdão. Essa boca que foi usada para fazer isso, nunca mais vai ser usada. Toda vez que eu falar com você, vai ser com ternura, com afeto, e vou me dobrar diante da sua autoridade que você tem em Deus. Minha família foi alcançada, irmãos, porque a partir dali, eu não vivi perfeitamente, mas a partir dali, milagrosamente, como estava falando aqui o pastor Leandro, sabe esses milagres que você não explica, que Deus faz, você pratica um princípio, e algo extraordinário acontece, você não tem controle? Minha vida nunca mais foi a mesma. Minha mãe terminou dizendo o seguinte: filho, eu não sei o que eu vou te dizer agora, mas eu vou dizer, a mãe te abençoa, eu te abençoo. Depois daquele dia eu nunca mais tive dores no meu corpo, eu tinha muitas. Nunca mais eu deixei de dormir bem, eu dormia super mal,
pelo contexto e também por uma opressão maligna. A minha vida financeira, eu deixei de então vender aquilo e fui trabalhar. Minha vida profissional fluiu. Eu até aquele tempo tinha os recurso verbal que vocês estão vendo aqui, que ainda é pouco, mas era muito mais precário. Nós fomos, nós voltemos, falava palavrão a rodo, foi uma luta me desvencilhar dos palavrões, mas uma beleza ser libertado desse mal. Deus lavou a minha boca. Fui estudar, fui trabalhar, fui me envolver com o ministério e conheci um Deus profundamente eterno, bondoso. Encontrei a minha esposa na igreja, me casei dentro dos princípios. Temos hoje como fruto do nosso amor uma filha, Manuela, lindíssima, que não pôde vir conosco, está com uma família de amigos, 9 anos, fruto do nosso amor. Tem exercido o ministério na Comunidade da Graça há 17 anos, tenho cada vez mais podido cooperar com os dons, pouquinhos que ainda tenho, mas estou pondo à disposição de Deus e podendo cooperar no ministério, na obra de Deus, porque Ele fez uma obra no meu caráter. Então, antes de nos usar, sabe o que Deus quer? Nos aprovar, nos transformar, nos fazer obreiros e obreiras santos e santas de Deus. Deus quer fazer isso, mas Ele quer nos usar também, porque vejam, caminhando para o fim, o apóstolo Paulo está aqui rebatendo um extremo violento, porque você vai encontrar na nossa nação brasileira muita distorção sobre dons. Há igrejas que enfatizam somente os dons. Então as pessoas são ungidas, são consagradas e vem mesmo, dons extraordinários. Eu já vi gente que tinha dom de operação de milagres, que a pessoa era banguela, ele orou pela pessoa e nasceu dente de ouro, de verdade. Eu vi, mas eu vi esse mesmo camarada, que era usado por Deus com um dom de maravilha como esse, ser infiel à sua esposa. Eu vi, dentro do ponto de pregação da favela. Eu fui alcançado por um missionário na favela, e logo ele me levou para viver com as pessoas do ponto de pregação da favela. E lá eu vi o homem com dom de operação de milagres. Eu vi manco crescer a perna. Eu vi gente que estava à beira da morte ser ressuscitado. Eu vi gente ser curado de AIDS por gente com muito dom. Mas quando eu vi a vida e o caráter na vida e na família, era uma tragédia. Eu quase entrei em crise no começo da minha vida com Deus, porque eu via muito poder de Deus, mas via pouco caráter de Deus na vida das pessoas. Hoje, a maioria deles estão perdidos, porque dom tem tempo limitado para ser usado. Às vezes a história da nossa vida, vai morrer, o dom vai morrer com você. Mas o caráter fala de eternidade. Quem nós somos em Deus está registrado nos céus. Quando eu e você fomos recebidos por Jesus na Nova Canaã, na Nova Jerusalém, nós vamos ser conhecidos pelo nosso nome e não pelos milagres que fizemos na terra. É o nome, não é o dom que vai entrar, é o nosso nome. Caráter é importante. E toda vez que uma igreja enfatiza só os dons sem caráter, ela causa divisão na igreja, porque aí a vaidade, a competição. Eu é que deveria estar fazendo aquilo, o pastor Leandro escolheu o outro. Deve ser muito amiguinho dele. Como eu não sou amiguinho dele, ele não me deu. Eu é que deveria fazer, eu é que sei fazer. Está cantando? Eu que deveria cantar. Ninguém reconhece o meu dom, o meu talento, como se cantar fosse um dom. Não é dom, é talento. Graças a Deus, Deus dá também, mas pode ser exercitado por técnica. Meu ministério, a visão mais incorreta que podemos ter é o meu ministério. O ministério não é nosso. O ministério é de Jesus. Nós só fomos chamados para cooperar com Ele nesse tempo de vida que temos, mas é cooperação, não é competição. Então, quando há muita ênfase no dom, pode haver divisão na igreja, porque há competição e vaidade, carnalidade. E aonde há dons sem caráter, há descrédito ao evangelho. Só dons sem caráter atrai as pessoas, mas escandaliza as pessoas. Elas veem Deus fazer coisas extraordinárias através de você, mas nunca vê Deus fazer coisas extraordinárias em você. Não vê mudança nenhuma na sua vida. Só frequenta a igreja, bate palma, canta, deixa uma oferta, vai para casa e é a mesma pessoa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, mas volta no domingo, senta, ouve uma boa palestra, uma boa mensagem, avalia, dá uma nota para o pregador e volta para casa e é a mesma pessoa. Isso não tem impacto nenhum missionário na terra, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Muito dom, só dom sem caráter promove descrédito ao evangelho, promove desonra. Agora, só caráter, só fruto do Espírito,
Só vida regenerada, só mudança, posso chamar de só, pelo amor de Deus, a expressão só põe entre aspas, porque é extraordinário, mas sem dons do Espírito Santo, vira uma igreja de informação, uma igreja técnica, muito teológica, conhece toda a estrutura sistemática da teologia, conhece toda a concatenação dos livros bíblicos, conhece história, conhece contexto, conhece fundamentos, conhece geografia, conhece tudo técnica e historicamente sobre a Bíblia e sobre Deus, mas não conhece Deus, porque Deus é conhecido também pelo poder que Ele libera para a nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: eu não vim a vocês só com palavras humanas, persuasivas, mas eu vim a vocês no poder do Espírito, com manifestação da graça de Deus, com o poder de Deus. É necessário sim, que uma igreja que tem o caráter divino de Cristo, uma igreja que tem a vida transformada, tenha o poder de Deus, porque como os dons atraem, é o caráter que cativa as pessoas. O dom pode atrair como uma fogueira atrai alguém num dia frio, escuro, mas é o caráter que vai fazer das pessoas discípulo de Jesus, porque nós não queremos só alcançar o mundo, nós queremos transformar o mundo. Os dons atraem, o caráter faz com que as pessoas permaneçam e sejam transformadas. A importância, irmão, da gente ter plena convicção do propósito dos dons de Deus para a nossa vida. Eu lembro uma época da minha vida que eu orei muito por 2 dons: falar em línguas e interpretar. Eu ia nas vigílias de jovem, naquela época não era nem MAG, chamava encontro de amigos, ia nas vigílias, era uma vez por mês, eu ia para lá, e quanta gente eu vi do meu lado ser batizado no Espírito Santo com evidência de dons em línguas, um do lado, outro do outro, na frente e atrás, e eu não. Foi passando o tempo, vou encurtar a história, gente sendo batizada, e eu não. Gente sendo batizada, e eu não. Chegou uma hora que eu fiquei bicudo com Deus. Falei: Senhor, escuta aí, os meus amigos estão tudo falando em línguas, só eu que não, qual que é o problema? Falando no meu coração. Nesse dia tinha um pastor na vigília conosco, não era o pastor de jovens, mas o pastor da própria comunidade, e ele disse assim: tem gente aqui que está perguntando para Deus, palavra de revelação, de conhecimento, perguntando para Deus, por que você não é batizado? E Deus está dizendo: por causa da motivação do seu coração, porque você não entendeu o propósito do dom. Saí de lá triste, mas desafiado. Voltei para casa de manhãzinha, cheguei em casa, estava todo mundo dormindo, eu me ajoelhei entre o fogão e o botijão de gás, que era o único espaço que eu tinha às vezes para orar em casa. Eu me ajoelhei e falei: Senhor, me perdoa, porque até então eu estou pedindo o dom para o meu projeto particular, para eu parecer com todo mundo e falar: eu estou falando em línguas. E sabe o que aconteceu, irmãos? Um facho de luz se abriu na minha casa, entre um fogão e um botijão de gás, um menino orando, dizendo: Senhor, me perdoa, a minha motivação está equivocada, e eu fui batizado com evidência de línguas lá na minha casa. O propósito estava alinhado. O dom é um presente para quem tem a motivação correta. Aí pronto, acabou o frenesi. Continuei orando por interpretação de línguas, estou orando até hoje. Você está orando por qual dom? Desses dons que você viu, que você já conhecia, qual dom você tem buscado? O mesmo apóstolo Paulo vai dizer no próximo capítulo, aqui de 1 aos Coríntios, capítulo de número 13, depois 14, busquem com zelo os melhores dons, buscar com Deus, buscar mesmo, venha nas vigílias, venha nos encontros, venha aqui, venha nesse tempo. Você pode ser batizado com o poder de Deus, com um dom sobrenatural, e esse dom sobrenatural vai ter um propósito na tua vida. E sabe qual é o maior propósito do dom na vida de alguém? Levá-la a servir as pessoas, porque dom não diz respeito a nós, dons diz respeito às pessoas. Dessa lista de dons que a gente leu lá em 1 aos Coríntios 12, só um deles é para autoedificação, que é o dom de variedade de línguas. Quando você fala em mistério, diz o apóstolo Paulo, você fala a Deus, você não edifica ninguém. Mas se houver alguém que interprete, ou você mesmo interprete, ao falar e interpretar, você edifica o outro. O propósito dos dons em geral é o outro. O dom não é para nos distinguir na igreja, dom é para nos fazer servos na igreja. Dom não diz respeito a nós. Dom não é para trazer holofote. Dom não é para trazer aprovação e nem aplauso. Dom é para trazer uma bacia d'água e toalha para lavar os pés uns dos outros. Deus nos dá dons para servir as pessoas. Logo então, os dons são ferramentas espirituais, qualificações extraordinárias que Deus confere a um homem, a uma mulher, para que esse ou essa, no meio do contexto da igreja, use por meio do ministério os dons para servir o outro.
Eu não vou entrar nos detalhes, mas o pastor Leandro talvez uma outra hora entre nessa galeria dos 9 dons, e a gente vai se espantar que esses dons não diz respeito a nós, diz respeito ao outro. Então se você está com a motivação incorreta, queria que você atualizasse hoje de acordo com as escrituras, tenha a motivação correta, e Deus vai te dar dons, Deus vai restaurar dons na tua vida, mas esses dons vão te levar para o ministério. Então o que é o ministério? Ministério é o espaço que a igreja local abre, para você cheio de dons, e cheio de consciência do que para que serve os dons, você poder cooperar na igreja local. Todos nós temos aqui pelo menos um dom. Quantos irmãos? Pelo menos um dom. Você já sabe qual é o seu dom? Você já tem clareza de qual é o dom que Deus te deu? Qual é a ferramenta que Ele deu a você, para você servir às pessoas na igreja e fora dela? Se você tem consciência, envolva-se com o ministério. Se está envolvido, não abra mão do ministério. Não abra mão do ministério. Organize melhor a tua agenda. Tire todo aquilo que rouba a tua distração, para você não perder o seu lugar no ministério, porque o ministério é um lugar de honra que Deus quer nos dar. Deus não quer uma igreja de apreciadores de sermãos. Deus quer uma igreja de missionários. Rick Warren, criador da célebre obra chamada Uma Vida com Propósito, já leram? Uma das obras mais lidas no meio cristão, Uma Vida com Propósito. Ele também é o dono da frase que diz que o que mede a saúde de uma igreja não é a quantidade de pessoas que sentam para ouvir um sermão aos domingos, mas o que mede de fato a saúde de uma igreja é quantas pessoas essa igreja envia segunda-feira para abençoar a terra. Gente cheia de dom, cheia de caráter, de poder de Deus, que sai para abençoar a sua casa, para abençoar os seus vizinhos, seus amigos de trabalho, seus colegas da faculdade de estudo, gente que sai por aí como missionário de Deus, no poder do Espírito Santo, abençoando as pessoas e estabelecendo entre elas o reino de Deus, dizendo: é chegado o reino de Deus. Irmãos, eu quero ser essa pessoa, que segunda-feira aquilo que eu ouvi hoje, isso torne tão efeito na minha vida, que amanhã eu acorde diferente, dizendo: Senhor, pode me usar. Senhor, pode me usar. Quantos aqui se consideram tímidos? Deixa eu ver. Eu sou um pouco tímido, pastor. É tão com você que você nem levantou a mão. Se fosse mais, você já é ousada, falou que sou eu. Deus pode usar gente tímida também. Deus pode usar gente que fala pouco também. A gente sempre acha que Deus usa quem fala muito. Isso não é verdade, não. Deus usa gente que fala pouquinho também, mas que quando fala com sabedoria, fala no poder do Espírito Santo, e fala sobre Jesus para as pessoas. Essas pessoas veem Deus operar na vida delas, por meio do dom e do ministério que deu. Agora eu termino dizendo, pastor Leandro, você já pode vir aqui, se quiser assumir, tenho 3 minutinhos, eu acho, que sobre ignorância a respeito de dons e ministérios, nós precisamos considerar uma coisa que eu tenho visto muito na prática. Guarde isso no seu coração, você que está em casa, e você que está aqui presencialmente. Nós precisamos fazer uma distinção entre vocação e ocupação. Quais são as palavras? São duas coisas diferentes. Romanos 11:29 diz assim: os dons e a vocação que Deus dá são irrevogáveis. Se Deus te deu um dom e uma vocação especial, saiba você, não importa o que você esteja ou não fazendo, eles são irrevogáveis. Não dá para entrar nos detalhes, mas nós vemos lá Efésios 4, e ele fala de 5 dons de governo. Fala que Deus separou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros ele separou para pastores e outros para mestres. 5 dons de governo na igreja, que estão entre nós aqui, talvez já operando ou vão ser ativados para serem operados na igreja para a edificação dela. Mas ele diz que o propósito desses 5 dons combinados, ele tem uma finalidade: promover a unidade e a edificação da igreja. Esses 5 ministérios, 5 ministros juntos trabalham. Você pode ver o livro do Ed Liu chamado Edificando a Minha Casa. Ele dá lá exemplos práticos, como você se identifica em um desses dons. Não dá para eu entrar nesses detalhes, mas esses dons têm uma finalidade, um propósito: edificar a igreja e preparar os santos para a obra do ministério. Eles não concorrem, eles não competem, eles andam juntos para edificar a igreja. São 5 dons de governo, mas eles são dons que Deus dá para uma pessoa. E se Deus te deu um desses dons, apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, Deus te deu e não vai mudar, ainda que você
tome a decisão de não usá-los. É seu e Deus te deu. Agora, ocupação não é Deus quem dá. Ouça-me com bastante atenção. Ocupação Deus não dá. Quem dá é o pastor da igreja, é o presbitério da igreja. Porque talvez você tenha dons e talentos, mas não tenha ministérios para você operar neles. E você diga, mas Deus não me deu dom, me deu talento? Deu. Deus não me chamou para estar nessa comunidade? Chamou. Deus não quer que eu frutifique aqui? Sim, Deus quer que você frutifique aqui. Mas dom e vocação, Deus dá e não estão divorciados de ocupação. Ocupação a igreja local dá. Vou dar para você um exemplo. Eu descobri bem cedo, no ministério infantil, o meu chamado específico para pastor, para cuidar de ovelha. Pastor é aquele que cuida de ovelha. Pregador é outra coisa. Pastor, eu descobri no Comuna Kids. E eu descobri que quando você tem um dom, não importa o que você esteja fazendo, sua ocupação, esse dom e essa vocação vão sempre se manifestar. Então, se eu estou no Comuna Kids, no trabalho com crianças, eu sou um pastor lá no Comuna Kids. Se porventura o Leandro achar que eu deveria funcionar aqui, mesmo com o dom de vocação, para ajudar as pessoas no estacionamento da igreja, o pastor com a sua vocação vai estar lá ocupando o espaço de cuidar dos carros, mas você vai lá e vai ver um pastor com todo cuidado, não, vai devagarzinho, vai devagar. O evangelista faz diferente, o apóstolo faz diferente, o pastor toma maior cuidado para arranhar seu carro, o carro da ovelha. A minha ocupação pode mudar, a minha vocação não. E talvez você esteja dizendo assim, mas eu não encontro nada para eu fazer aqui, o meu dom parece que não se encaixa aqui. Isso não é verdade. Fale com o Leandro, porque talvez existam áreas de carências ministeriais aqui, Fabiana, que você pode suprir com o dom que você tem. Você pode estar lá na porta dando um sorriso para alguém com um dom extraordinário que Deus te deu, o dom da fé, e o sorriso que você der com os seus olhos para alguém pode injetar fé no coração da pessoa. É o dom que Deus te deu, um dom extraordinário, mas sendo usado numa ocupação, e não tem ocupação pequena e nem grande na igreja. Por favor, se eu não prego na igreja, se eu não canto na igreja, então eu não tenho valor. Isso não é verdade. Isso aqui é para poucos, irmãos, e não é para poucos privilegiados. Há muita coisa que eu e você podemos fazer, estarmos ocupados com a vocação que Deus nos deu. Você já sabe que dom você tem? Deixa eu dar só uma dica para você. Eu aprendi algumas aspirações olhando para o que as pessoas faziam na igreja, não só no púlpito, mas o que elas faziam na igreja. Ficava olhando e tal, e avaliando como faziam, e vez por outra eu me sentia muito afeiçoado àquilo que a pessoa estava fazendo, começava a me imaginar fazendo também, e me sentia muito bem no imaginário daquilo que ela estava fazendo, que eu podia fazer também. Descobri algumas vocações em Deus, experimentando. Por exemplo, vou terminar de verdade agora. Sentei outro dia com educadores, a gente mapeou a igreja e descobriu que tem muita gente que trabalha com ensino, trabalha em escola pública, escola particular, professores e professoras, e muitos desses professores e professoras, eles não querem saber de jeito nenhum de trabalhar com criança na igreja. Qual é a satisfação que eles dão para nós? Porque eu disse assim, escuta, eu não entendo vocês, alguém me explica a justificativa? Deus me livre, eu já trabalho com criança a semana inteira, vou trabalhar no domingo também, você está certo. Não é o seu chamado, porque ser professor é uma vocação. Porque os melhores professores que a gente tem no Comuna Kids, por favor, me entendam bem se você não tem essa questão técnica no seu DNA. Os melhores professores de Comuna Kids são pedagogos e pedagogas. Eles entendem da tecnicidade da realidade que estão lidando e têm poder de Deus para interagir com elas. São os melhores. Agora, quando a pessoa é professor ou professora para ganhar dinheiro, para pagar a conta em casa, não serve para o ministério mesmo, porque vai dar trabalho para você, vai pesar para você. Ministério não pesa, ministério dá prazer. O que você está vendo as pessoas fazerem na igreja, que você se imagina fazendo? Voluntarice. E no exercício do seu ministério, Deus pode dizer para você qual é o seu dom ministerial ou um dom de governo. Deus pode fazer isso. Pastor Leandro, por favor.